Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu queria fazer o registro ao plenário da importante reunião que Vossa Excelência sediou no gabinete da presidência da Casa, reunindo governadores de Estado do Norte e Nordeste e parlamentares de diversos partidos, quase todos os partidos, das bancadas do Norte e do Nordeste. A agenda da reunião constou de 10 itens. 10 itens importantes para todos os estados e que dizem respeito a soluções a cargo do Congresso ou a cargo do Poder Executivo. Eu acho que vale a pena, senhor presidente, uma reflexão no mesmo dia da reunião sobre pelo menos 2 pontos cuja solução depende de deliberação do Congresso. Senador Randolph, eu fui governador 2 vezes, de 82 a 86, depois de 90 a 94. E quando eu era governador, instituiu-se, pela primeira vez, a concessão de royalty de petróleo. O meu estado produz petróleo. Ele é o maior produtor de petróleo em terra do Brasil. E produz petróleo no mar, descoberto depois. O petróleo explorado em terra, ele provoca sobre o território onde ele é explorado agressão ao meio ambiente e custo de infraestrutura, seja de rodovia, seja de ferrovia, seja de posto de saúde ou hospital, seja de escola, porque os contingentes que são muito bem-vindos para a exploração do petróleo, pela Petrobras ou por concessionárias, são pessoas que se instalam e exigem serviços públicos que o Estado tem que oferecer. O royalty, portanto, é uma via de consequência para um custo que o Estado que oferece o seu território para a produção de petróleo tem que incorrer para que o petróleo seja explorado. Tanto você tem agressão ao meio ambiente, que tem que ser cuidado, tem que ser protegido, tem que ser amparado ou compensado, como a infraestrutura tem uma sobrecarga. Eu assisti, portanto, o meu estado, que foi pioneiro, receber royalty de petróleo por terra e royalty de petróleo pela produção no mar. Ocorre, no entanto, que com o passar do tempo, a produção do meu estado e a da Bahia, que já foram as maiores do Brasil, são hoje uma coisa pequena comparada com a produção do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. E menor ainda comparado com o petróleo do pré-sal. E aí é onde mora o problema. A riqueza do pré-sal é uma riqueza nova, é uma riqueza de imensa expressão não nacional, mundial, e transformou-se numa questão política, como precisa ser, a ser distribuída ou a ser equacionada pelos representantes do povo, que é o Congresso Nacional. E essa é um dos pontos do contencioso que os governadores trouxeram. A definição sobre a manutenção ou derrubada do veto de Sua Excelência, o ex-presidente da República, Lula, sobre o projeto de lei que Câmara e Senado votaram por acordo, votaram por praticamente unanimidade, distribuindo a produção de petróleo que hoje acontece em terra e no mar, de forma equitativa pelos estados e municípios do Brasil, como uma forma de você promover a recuperação financeira de estados e municípios em função de uma dependência que hoje existe. A União detentora da maior parte dos recursos públicos, os estados de uma parte menor, mas ainda significativa, e os municípios detentores da parte menor, insignificante. Então, votou-se para que o petróleo do pré-sal, que é uma riqueza nova, significasse um alento para estados e municípios. Ocorre que isso foi vetado. E do veto, produziu-se uma imensa frustração. Até porque o que se votou foi a distribuição dos royalties, do que hoje já é recolhido por todos, tendo em vista o acréscimo de uma imensa riqueza que é do pré-sal, que vai vir. Mais dia, menos dia, vai vir. O que é que os governadores pleiteiam? Uma negociação. O Rio de Janeiro, o Espírito Santo se julgam e, sim, é verdade, prejudicados pela mudança do sistema, do atual sistema de partilha para o futuro sistema de distribuição por todos.
O que é que se pode fazer a nível congressual, senador Randolph, já lhe concedo a parte? Uma coisa só, marcar a data para apreciação do veto, para que em função da data que eu propus que fosse 13 de julho, em função da data da apreciação do veto, que seria uma espécie de espada de Damocles sobre o assunto, se estabelecesse o processo de negociação entre todos os estados, de modo a que não houvesse vencidos ou vencedores, mas houvesse uma partilha dessa riqueza nacional pelos entes que precisam. E são fundamentalmente estados mais pobres ou municípios do Brasil, que com raras exceções são todos muito pobres. A proposta, portanto, é essa, que vale a nós, cabe a nós implementar, marcar a data e os partidos, o PMDB, o PSB, o PSOL, o Democrata se comprometeu-se com a data do dia 13 de julho. O próprio PT fazerem uma grande conciliação nacional para atender estados e municípios com essa riqueza nacional nova que é royalties de petróleo, a partir de uma descoberta recente chamada pré-sal. Ouço com muito prazer o senador Randolph. Senador Agripino, primeiro cumprimentar Vossa Excelência por trazer o tema de tão importante reunião que nós tivemos nessa manhã aqui no gabinete da presidência do Senado. Segundo, informar, Vossa Excelência sabe disso, que me associo ao encaminhamento proposto por Vossa Excelência pelos democratas, no sentido de termos uma data para apreciação do veto, no sentido desta data, seu parâmetro para resolvermos esta controvérsia. É fato concreto e que essa questão é uma questão do pacto federativo. É uma questão de fazer justiça fiscal e justiça federativa com o conjunto dos outros membros da federação. Não pode a riqueza, que é do Brasil, ser concentrada somente em um ou dois entes federativos. E eu creio, senador, que nesse debate de hoje, de manhã, que tivemos com a presença dos senadores do Nordeste e do Norte, com as importantes e interessantes contribuições de Vossa Excelência e com os governadores do Nordeste e do Norte, tem um ponto que é central também para debatermos aqui no Senado, que é a questão do Fundo de Participação dos Estados, que já foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal, a atual repartição do FPE, inconstitucional essa repartição, conforme prevê a Lei Complementar 62 de 1989. E nós temos que revisar essa repartição. O Fundo de Participação dos Estados é um bolo a ser distribuído entre 27 irmãos. A distribuição atual, não dito por nós, mas dito pelo Supremo Tribunal Federal, é desigual e essa distribuição tem que ser restabelecida. Nós temos hoje, senador, dois aspectos de uma crise federativa. Uma é a atual repartição da riqueza do petróleo, que Vossa Excelência, com muita propriedade, coloca aqui. E o segundo é a atual repartição dos recursos do FPE. Da resolução dessas duas questões está a solução e o avançar, diria assim, do nosso pacto federativo para um nível que seja mais irmão e distribuído equitativamente entre os 27 entes federados. Cumprimento Vossa Excelência, senador Agripino. Obrigado, senador Randolph. Vossa Excelência toca em assuntos importantes, porque, primeiro de tudo, para minha alegria, manifesta-se favorável à fixação da data de 13 de julho como data em que o Congresso deva se reunir para apreciar o veto. E o objetivo disso é um só, é promover o entendimento. O Congresso brasileiro, Câmara e Senado, são uma expectativa do cidadão de solução dos seus problemas. Na medida em que o Congresso, Câmara e Senado se movam no sentido de encontrar uma saída para o impasse dos royalties, os municípios e os estados mais pobres passarão a contar efetivamente com recurso público para melhorar a condição de educação, de saúde, de creche das crianças, dos serviços públicos que dizem respeito ao dia a dia da vida do cidadão. E isso depende, sim, de nós, congressistas, que temos que fazer desses temas prioridade. Como que Vossa Excelência coloca a repartição do Fundo de Participação? Como que eu vou colocar agora? A senadora Rosalba, que é governadora do meu estado, me tinha colocado já uma questão que é fundamental. Vossa Excelência deve ter visto já na imprensa os imbrólios que acontecem hoje em quase toda parte, de vendas feitas pela internet, de São Paulo para o seu Amapá, de São Paulo para o meu Rio Grande do Norte, de, por exemplo, um eletrônico,
que é vendido online por um preço acessível, convidativo, competitivo, e que chega em Macapá ou chega em Natal e fica retido. Obrigado, senhor presidente. Fica retido. Por que razão? A explicação é uma só. A venda online por internet é uma novidade. O que é que se entende, o fisco entende, que é uma venda direta. A venda de um produto eletrônico feito em São Paulo é vendida, por exemplo, em Curitiba ou em Uberaba, num call center. E o imposto é recolhido para ali, para onde o produto é vendido, só que é vendido e o imposto é cobrado integralmente, 18%, como é venda direta, pelo Estado vendedor, que pode até não ser o Estado produtor e que vai distorcer o sistema tributário. Muito bem, o que acontecia normalmente? Se o produto é produzido, é fabricado em São Paulo e vendido a Macapá, o imposto é de 18%. 7% ficam com São Paulo e 11% ficam com o Amapá ou com o Rio Grande do Norte. O que é que acontece se a venda é feita direto online? Os 18%, os 18% ficam integrais com São Paulo, se o call center está em São Paulo. O seu Macapá ou a minha Natal se julgam com o direito de cobrar os 11%. Ou seja, o consumidor seria duplamente taxado. Como ele se recusa a pagar, a mercadoria fica apreendida. Além de você estar com uma injustiça tributária pela existência de um fato novo, você está criando uma balbúrdia no mercado de oferta de produtos e de competição de produtos. Urge que este Congresso, o Senado, que é a Casa da Federação, e a Câmara, encontrem uma solução para esta questão que é tributária e que está infernizando a vida de pessoas. Vossa Excelência sabe, senador Randolph, quantos por cento do mercado de produtos no Brasil hoje, quantos por cento já se referem a vendas online? Concluo, senhor presidente. Hoje, significam 15% dos negócios feitos no Brasil. 15%. E disto aí, o seu estado, o meu estado, o estado do presidente, o estado do Ceará, o estado de Inácio Arruda, o estado do Ceará está perdendo muito dinheiro. Ou nós nos debruçamos sobre este assunto ou vamos provocar injustiça tributária. E a sociedade espera a nossa ação. Os governadores vieram aqui, levantaram as questões, tiveram uma bela reunião e cabe a nós agora fazer a follow-up, dar consequência por aquilo que nos compete. Dos 10 itens, alguns competem ao Poder Executivo encontrar a solução, mas muitos competem ao Congresso Nacional. E aproveito essa tarde de quarta-feira para trazer esta notícia ao plenário e para pedir a convocação de todos os partidos, para que a gente encontre a saída para a questão dos royalties e para a questão das vendas online, para atender a anseios do povo do Brasil. Muito obrigado, presidente.